Namastê, namastê, namastê. Seja muito bem-vinda à sessão de Alívio e Leveza sobre depressão. A pandemia o Covid, lançou uma sombra profunda aí sobre a saúde mental da população mundial, né, intensificando drasticamente os casos de depressão. No Brasil, essa realidade se torna ainda mais preocupante, exigindo medidas eficazes e urgentes para combater essa epidemia silenciosa, né? Ela já vinha vindo aí com muita força, e aí a pandemia e todo aquele isolamento fez com que ela aumentasse ainda mais, né? As pessoas com medo do passado, né, já vivido, elas ainda continuam ressoando com medos também do futuro, que gera depressão e ansiedade. Então, depressão e ansiedade, né? Quem fez a sessão de ansiedade vai lembrar que a gente falou da depressão ali também. Então, parece que é algo que são extremos, né? Então, o panorama atual, como é que está, né, o panorama atual sobre em relação à depressão? Então, o tema aqui a gente vai falar da depressão e como superar essa depressão, certo? O aumento está significativo. Então, estima-se que o número de pessoas com depressão no Brasil tenha crescido aí em torno de 30% durante a pandemia, afetando aí, isso representa, né, um volume de 35 milhões de indivíduos. Né? É muita gente com depressão. Isso a gente falando do Brasil e também no mundo, né, obviamente. Então, fatores contribuintes: o isolamento social, o medo do vírus, a incerteza do futuro e as dificuldades financeiras agravaram os sintomas depressivos em muitos indivíduos. Então, as desigualdades foram expostas, então a pandemia evidenciou as desigualdades sociais existentes, com grupos mais vulneráveis, como mulheres, jovens, pessoas de baixa renda, sendo as mais afetadas, inclusive pela depressão. Os impactos, né, foram devastadores, o sofrimento emocional, né, intensificou, então a depressão ela gera um sofrimento emocional intenso, caracterizado por tristeza profunda, perda de interesse em atividades prazerosas, alterações do sono, do apetite, pensamentos negativos, sentimentos de culpa e inutilidade. Acontece também aí uma deterioração da saúde física. O mental influencia no físico e o físico, obviamente, influencia no mental, né? Se você está com o teu corpo físico debilitado, o seu emocional, o seu mental também vai ficar debilitado. Por isso que, de repente, fazer uma atividade física pode te ajudar a sair desse processo. Na verdade, é um dos meios para te ajudar a sair desse processo. E a gente vai falar, eu vou falar dele aqui agora, tá? No discorrer desse vídeo. Então, a depressão, ela pode levar a diversos problemas de saúde física, como doenças cardíacas, diabetes, distúrbios do sistema imunológico, né? Ou seja, você fica com a baixa imunidade, redução da produtividade, então a depressão impacta negativamente na tua produtividade no trabalho, nos estudos, afetando a qualidade de vida, o potencial, né? E o seu potencial de fazer o que você sabe fazer, de repente você fica ali parado, né? Em estado assim, bem vegetativo, vamos dizer assim, né? Que você não, e inativo, acho que melhor inativo a palavra, que você fica sempre muito fechado para as coisas, você não tem mais interesses aos prazeres de fazer alguma coisa para você, para as pessoas. E aí, nisso tudo, nesse cenário todo, o que aumenta? E aumenta significativamente o aumento do risco do suicídio, né? Então, a depressão é um dos principais fatores do risco para suicídio e uma das principais causas de morte, não só no Brasil, mas no mundo, né? Fala-se que a cada 4 segundos, 1, 2, 3, 4 milhões de pessoas estão suicidando ao redor do mundo. Muitas pessoas estão se suicidando ao redor do mundo. Então é isso que essa aula sobre ação de alívio, sobre essa sessão de alívio e leveza, né, ela vem trazer para você. Conhecimento sobre a depressão, porque sem conhecimento você não vai entender o porquê. O que está acontecendo na tua vida? Então, você vai entender para aumentar o seu nível de conhecimento sobre a depressão, e também ter consciência e ação possíveis de serem realizadas para você se integrar ao problema, né? Porque primeiro você precisa reconhecer que existe o problema. Então, reconhecer a existência do problema, ou seja, da depressão, e também ferramentas capazes de transformar essa condição de depressão. Então, só conseguimos resolver algum problema em qualquer setor da nossa vida, independente de qual ordem seja, se você reconhecer que ele existe. Então, eu tenho depressão, então agora eu já estou com 50% dele resolvido, né? Quando você aceita que existe um problema instalado e consegue até dar um nome para ele, no caso de hoje,
É a depressão, você já está com 50% dele resolvido. No caso, se você reconhece uma pessoa com depressão emocional, você já está com ele já resolvido. Então, eu gosto e repito bastante a frase aí da poeta Elisa Lucinda, né? Que diz o seguinte: sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, dá para mudar o final, né? Dá para melhorar aí essa condição atual da sua vida e você sentir mais bem-estar diante de tudo que está acontecendo. Não é só você que está vivendo essa situação. Existem muitas pessoas, eu mesmo já fui uma pessoa depressiva, né? Aliás, foi a depressão que me levou para processos terapêuticos e aí mais tarde eu vim me tornar terapeuta também. Então é para isso que essa aula foi criada, para trazer conhecimento e caminhos para você se libertar da depressão. Para você conseguir ter resultados positivos de se libertar do ciclo vicioso da depressão, é necessário entender como ela nasce, características, sinais e sintomas, como seria uma vida sem depressão, né? Que às vezes a pessoa está há tantos anos nesse condicionamento de viver em processo depressivo que ela não consegue nem vislumbrar como que seria uma vida sem depressão. E aí, a hora que eu entendo as características, sinais, sintomas da depressão, eu crio, então agora eu posso ir para um processo terapêutico e criar um ciclo virtuoso de bem-estar. Parar de criar um ciclo vicioso de mal-estar. Então, eu transformo um ciclo vicioso em um ciclo virtuoso de bem-estar. E para você conseguir fazer essa troca, você vai precisar eliminar, desconectar de emoções, pensamentos, comportamentos que induzem você ter e viver esses ciclos contínuos e repetitivos de depressão. Por isso que a gente vai agora concentrar nas emoções, pensamentos, conhecimentos que manifestam a depressão, tá? Então, o protocolo de depressão da sessão de alívio e leveza, ele é dividido em 2 vídeos, né? O primeiro são as explicações, conhecimentos sobre depressão. Essa aula pode ser distribuída, inclusive, né? Se você recebeu essa aula, você pode distribuir o link aí para quem você quiser, né? Para a pessoa saber como que nasce, os malefícios de ficar vibrando numa depressão. E o segundo vídeo é a sessão propriamente dita, que vai ser para eliminar os padrões mentais, emocionais, comportamentais de viver em depressão. E aí, essa sessão você vai repetir ela, você vai ficar ouvindo e fazendo as práticas que eu vou conduzindo você a fazer ali durante, no mínimo, 7 dias consecutivos, né? Então, para ter acesso no segundo vídeo, você precisa entrar em contato comigo. Vivi, gostei bastante da aula de depressão, eu quero fazer essa sessão de alívio e leveza porque eu quero dar um fim nessa situação desafiadora que eu estou vivendo. Então, essa sessão vai abrir caminhos para você se libertar do ciclo vicioso da depressão. Então, vamos entender como que é o padrão de ficar tendo tantas crises de depressão? Pois bem, mas afinal de contas a gente tem que começar, né, para o que é uma depressão, né, para você começar a entender. Então a depressão é um mal que assola a humanidade e ela se manifesta como uma teia complexa que entrelaça diferentes perspectivas, exigindo aí uma abordagem abrangente que transcende os limites de uma única na vida de uma pessoa. Então a gente vai olhar aí diversos conceitos, né, sobre a depressão, né, através de um olhar metafísico, da psicologia, da psiquiatria, energética, espiritualidade. Eu não sei qual dessas que você tem mais afinidade, de repente você é mais aí da psiquiatria, né, já está tomando remédios, inclusive, de repente você já está em processo terapêutico, de repente você já está desenvolvendo aí seu processo de autoconhecimento, de espiritualidade, já está entendendo aí algumas coisas de energética, mas, pois bem, na metafísica, a depressão ela é vista como uma desconexão da nossa essência divina, da nossa verdadeira natureza, da nossa essência. Então, essa desconexão pode ser causada por traumas, crenças limitantes e padrões negativos de pensamento. Então, a depressão também pode ser vista aí com essa linha da metafísica, como um desalinhamento energético, com uma baixa vibração energética que impede a fluidez da vida e da alegria. Se a gente vai ali para um viés da psicologia, né, então a psicologia tradicional ela foca nos fatores psicológicos que contribuem para a depressão. E aí vem, de repente, às vezes começa, né, o processo de depressão através de um luto, da baixa autoestima, de eventos traumáticos, de uma separação, de uma carência afetiva, de uma traição e conflitos dos mais diversos aí interpessoais. Na psiquiatria, a psiquiatria ela foca no desequilíbrio químico do cérebro. Então, por isso que normalmente um psiquiatra, que geralmente é um médico, ele vai te receitar um medicamento, porque o viés dele é para olhar para esse desequilíbrio químico do cérebro, que realmente acontece, tá? Então, eu como farmacêutica, a gente sabe disso, e são os medicamentos mais vendidos dentro da farmácia, tá? Então,
é um fator biológico também, é um desequilíbrio químico no cérebro, como também um fator biológico importante na depressão. Então, medicamentos antidepressivos podem ajudar a restabelecer esse equilíbrio. Entretanto, com o tempo, se você já utiliza medicamento ou conhece alguém que utiliza medicamento para depressão, você vai entender que esses medicamentos, ao longo do tempo aí, tem pessoas que dentro de muito pouco tempo precisa trocar a medicação, porque ele já não vai fazer mais o mesmo efeito, tá? Por quê? Porque o psiquiatra ele vai tratar aquilo que já está manifestado no físico, aqueles problemas físicos que são a questão química, né? E não está tratando a origem. A origem, a gente vai tratar vai ser a metafísica, vai ser a energética, vai ser a psicologia, né? Especialmente a energética, a metafísica e a espiritualidade, a gente trabalha a origem que está dando. Por que você está vivendo depressão? Né? Quais são os gatilhos que está fazendo você viver isso? O que você viveu? Qual o trauma que você viveu que está fazendo você desenvolver essa depressão, tá? Por isso que não faz efeito, depois de um tempo, a depressão não faz, os remédios para depressão, eles não vão fazer mais o mesmo efeito. Então, existem também os fatores genéticos, que a psiquiatria acredita também, né, que reconhece a influência que, de repente, você tem predisposição, seu pai teve, sua mãe teve, seu avô teve, alguém teve na sua família, então você vai ter também. Entretanto, aqui para a metafísica, para as energéticas, a gente sabe que a gente pode romper esse padrão, inclusive genético, né, porque a gente pode fazer remodulações, reprogramações mentais e emocionais para você se desconectar desse padrão genético, né, que você herdou aí. Então, por isso que na sessão de alívio e leveza a gente tem uma parte ali que a gente trabalha bastante isso, tá? E como que as terapias energéticas, a espiritualidade trata aí o que é a depressão? Então, na visão energética e espiritualidade, a depressão ela é causada por energias negativas que se acumulam no campo áurico da pessoa. Então, limpezas energéticas e práticas, algumas práticas aí até mesmo espirituais, lembrando que espiritual não tem nada a ver com religião, né? É a sua essência, o seu divino, e podem ajudar você a dissipar essa energia negativa. Então, durante as minhas sessões, por exemplo, eu sempre dou dicas, né? Diante do que a pessoa traz para mim, diante das crenças, da religiosidade da pessoa, eu trago aí práticas que ela vai integrar no dia a dia dela, na rotina dela, para ela dissipar essas energias negativas, especialmente quando elas vêm, né? A pessoa tá lá do nada, tá bem, de repente daí vem aquela baixa. Então, o que eu posso fazer nesses momentos, né? Então, quando você vem para o atendimento, a gente pode olhar com você, né, de maneira muito mais assim personalizada, e entender a sua dinâmica de vida, suas crenças, como que é a sua rotina, como que você gosta de viver sua vida, e encaixando práticas ali que vão te trazer muito mais paz, muito mais tranquilidade. Então, a falta de conexão também com o propósito de vida, né, segundo as energéticas, né, e eu comungo dessa teoria, a falta de conexão com o seu propósito de vida, ela vai contribuir para a depressão também. Encontrar o seu propósito e viver de acordo com ele pode fazer significado e alegria para a sua vida. Bem, mas quais desses conceitos aí estão certos, né? Qual o viés, né? Metafísica, psicologia, psiquiatria, energética, espiritualidade? Sabe, na minha percepção, é você que está certo. Você que deu conta de que você tem sinais e sintomas de depressão e que está fazendo alguma coisa para resolver. Então, é você que está a pessoa certa nisso aí. Então, não importa qual o viés que você vem, né? O que você acredita necessariamente. O que acredita é a gente eliminar esse processo da sua vida, né? Por isso que é importante a gente entender os principais sinais e sintomas da depressão no seu dia a dia. Por isso que a gente vai agora. Quais são, então, os sinais e sintomas de quem tem depressão? Então, a gente vai olhar aí sinais e sintomas mentais, emocionais, psicológicos e comportamentais. Comportamentais, né? Ou seja, o teu comportamento no dia a dia. Porque, geralmente, quando a gente olha para uma pessoa, né? A gente que já tem algum certo conhecimento do assunto, a gente olha, nossa, a pessoa é bastante depressiva, né? A energia dela já fica bastante depressiva. Então, agora é o momento de você, de repente, pegar aí o papel e a caneta e ir anotando os sinais e sintomas que você está sentindo, de acordo com a sua realidade, tá? Então, lembrando que você pode ter um conjunto de sinais e sintomas, e o mais importante vai ser você conversar com um profissional para ajudar você a olhar para esses sinais e sintomas e realmente descobrir se é depressão, né? Porque a depressão, ela é uma sombra que esconde aí nas dobras da alma, né? É até poético falar isso, mas é bem isso mesmo. Então, muitas vezes se manifesta de forma bem sutil no seu dia a dia, dificultando inclusive a identificação. Por isso que é bom, né? A ajuda de um profissional que você confia, né? Se precisar da minha ajuda, eu estou à disposição. Mas é bom você
se dedicar, se debruçar ali para falar assim, não, olha, cansei, já deu o que tinha que dar de estar vivendo esse problema, tá bem? Então, desvendar, né, os sinais e sintomas é o primeiro passo e é crucial para a gente iniciar uma jornada de cura e você conquistar aí uma vida leve e uma vida mais feliz, mais tranquila. Então, quais são os sinais e sintomas, né, da depressão? Sinais e sintomas mentais, né? Vamos focar aqui mais nos sinais e sintomas mentais. A tristeza, ela toma conta da mente, e vai colorindo aí tua vida só de cinza, de preto, né? Tanto que eu tô fazendo pós-graduação agora em arte terapia, e uma das coisas é a pessoa, quando tá com depressão, ela vai começar sempre com cores mais nesse tom de cinza, de preto, né? Então tem perda também de interesse e prazer pelas atividades que traziam normalmente é, coisas, alegria, momentos de satisfação. Então as coisas se tornam maçantes e sem atração. A pessoa também tem dificuldade de concentrar e de ter memória, então o foco vai se esvaindo, a mente torna nebulosa e as lembranças fogem como a areia dos seus dedos, né? Pensamentos negativos e pessimistas, então a pessoa nunca, ela sempre tem. Outro dia eu atendi uma pessoa, para cada coisa boa que eu trazia para ela, tinha uma justificativa maravilhosamente pessimista. Que eu falava assim, meu Deus, eu nunca vi gente com tanta riqueza de pensamento negativo. E aí ela, né, a gente até riu bastante, né? Mas ela se entendeu, ela entendeu que ela estava nesse processo, né? E eu falei assim, a senhora observou, né, que a senhora está vibrando nisso? Mas aí ela justificou de novo, né? E é assim que vai funcionando uma pessoa que está com depressão, né? Então o futuro se apresenta como um túnel sem saída, repleto de dúvidas e desânimo, né? Ela falou que tinha até um caso de amor com o sofá, porque ela chegava e já ia direto para o sofá. Eu falei assim, joga esse sofá fora, a hora que você sentir que já está na hora de abandonar esse movimento. Então, também existe, a pessoa começa a ter um sentimento de culpa e de inutilidade, né? Uma voz interna que fica te julgando, fazendo você se sentir incapaz e sem valor. Existem também os sinais e sintomas emocionais, e esses normalmente muitas pessoas têm, às vezes que nem quem tem depressão, que tem outra problemática aí, né? Mas, por exemplo, irritabilidade e explosões de raiva. Então, a pessoa fica sem paciência, né? E muito irritada e explodindo, né? De maneira descontrolada aí. Choro frequente e incontrolável. Então, a pessoa do nada ela começa a chorar, sem motivo. Por que você está chorando? Não sei por que eu estou chorando, mas eu estou chorando. Então, a pessoa fica se transbordando aí de emoções negativas. E, normalmente, às vezes, a pessoa quer se isolar socialmente, né? Então, diminui o contato com os amigos, familiares, né? Ela se sente um fardo, né? Então, ela vai se isolando. Tem também uma desesperança e uma falta de perspectiva, né? Então, como a crença no futuro, você não tem mais otimismo, né? Ela vai substituindo os sonhos do futuro por um sentimento de desesperança, de vazio existencial, e isso vai causando muita baixa autoestima e cada vez mais entrando no ciclo vicioso de autocrítica, né? Baixa autoestima, autocrítica, isso vai se fazendo uma tortura. E aí também tem os sinais psicológicos, né? Os sinais e sintomas psicológicos, que são dificuldade de tomar decisões, a mente se torna muito indecisa para tomar decisões corriqueiras, inquietação e agitação. Então, uma constante sensação de irritação toma conta do corpo e a pessoa sente como se estivesse preso numa gaiola. Dificuldade para dormir, então o sono é muito desafiador, o sono, a questão do sono. Mudança de apetite, então a fome pode desaparecer completamente, se tornar ou também se tornar insaciável, né? A pessoa tem muita vontade de comer. Pensamentos suicidas acontece também. Então a dor torna tão intensa que a única saída vislumbrada é o fim da própria vida. Então a pessoa começa até a vislumbrar a possibilidade de colocar fim na sua própria vida. Então existem também aí os sinais e sintomas comportamentais, que você, quando bate o olho assim numa pessoa, quando você já tem um certo conhecimento, você já começa a falar assim, nossa, essa pessoa não tá bem, ela tá no processo depressivo, né? Que seria o desleixo com a aparência. Então a pessoa deixa de fazer higiene pessoal, de organizar o ambiente onde que ela está,
e tudo se torna árduo, né? Fazer qualquer coisa simples, corriqueira do dia a dia se torna geralmente desafiador. A pessoa também começa a negligenciar suas responsabilidades, o trabalho, os estudos, os compromissos, os boletos para pagar, gerando ainda mais problemas e mais conflitos para o seu dia a dia. Então aumenta também, muitas das vezes, isso é muito comum, aumenta o uso de substâncias químicas, né, como álcool, droga e outros vícios também, para aliviar essa dor emocional. Comportamentos também impulsivos e de alto risco, como fica buscando sensações fortes e perigosas para se tornar, para escapar, né, daquele marasmo da vida. Então a pessoa sempre fica buscando picos, né, de adrenalina. E às vezes a pessoa também fala de maneira lenta, arrastada, a comunicação se torna aí penosa, como se as palavras estivessem presas na garganta. Então, atenção, atenção, atenção. Esses são os sinais e sintomas da cidade. Mas nem todos os sintomas se manifestam em todas as pessoas com depressão. E a intensidade também pode variar. E às vezes você vai ter esse conjunto de todas as situações e de repente você não está com depressão também. Mas todos esses são indícios de que você tem processos depressivos. De repente não é a depressão, mas você tem momentos de depressão na sua semana, no seu mês, né? Então a depressão não é um sinal de fraqueza ou de falta de caráter, é uma doença real e que maravilha, tratável, né? Então, buscar uma ajuda profissional é fundamental para o diagnóstico, tratamento adequado para você voltar a sorrir para sua vida, tá bem? E como que a depressão pode adoecer o seu físico, o seu mental, o seu emocional, né? Porque toda emoção não tratada, ela vai se manifestar de maneira mais cedo ou mais tarde, cristalizar no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo emocional, doenças, né? Então, a depressão é como uma sombra que espalha que se espalha pela vida, né? Não se limita apenas aos aspectos emocionais. Seus efeitos devastadores se infiltram também em diversas áreas, impactando negativamente o corpo físico, a saúde mental e, obviamente, a saúde do bem-estar, né? O bem-estar emocional, aquela sensação, estou sentindo bem, não estou sentindo tão bem assim. Então, o corpo físico pode causar doenças cardíacas, diabetes, no sistema imunológico, a depressão ela deprime o sistema imunológico, tornando o teu corpo ainda muito mais suscetível a infecções e doenças, né? Pode acontecer também da depressão causar dores crônicas, intensificar, dificultando até o tratamento, né? Alguma coisa que você vai ficando cada vez mais crônico. Vai dando, inclusive, tensão muscular, tá? Precisando, inclusive, aí isso vai gerar dor de cabeça, porque a tensão muscular geralmente gera dor de cabeça e fadiga. Vai causar também problemas digestivos, né? Ou seja, problemas no estômago, como azia, úlceras e constipação. Então, na saúde mental, o que normalmente a gente pode entender aí que a gente pode entender que ela traz, né, de problemas, de doença. Primeiro, a ansiedade. Lembra que eu falei que a depressão e a ansiedade, ela meio que quase formam um casalzinho aí de dualidade, né? Então, a ansiedade e a depressão, elas frequentemente caminham junto, alimentando um ciclo vicioso de sofrimento. Transtorno alimentar, então a depressão pode levar ao desenvolvimento de transtornos alimentares, como a anorexia ou a bulimia, abuso de substância, como falei anteriormente, vícios, né, e tudo mais, problemas de aprendizagem de memória, a pessoa fica com falta de foco, não consegue fazer o que precisa fazer, e ela sabe fazer. Na verdade, ela vai tendo aí também um processo de procrastinação. Existe também, e isso é muito comum, a diminuição da libido. Então, a depressão diminui o interesse sexual e a libido, afetando aí a vida sexual e, obviamente, os relacionamentos, né? Vai dificultando também a pessoa também vai ter problemas aí de pensamentos suicidas, e isso é um fator que causa muita morte de jovens no Brasil hoje. Então, o que a depressão pode adoecer, né, no caso do bem-estar emocional? Você vai ter tristeza profunda e persistente, se você mantiver nesse processo de depressão. Vai ter perda de interesse e prazer pelas atividades, né, que você gostava de fazer, sentimentos de culpa e inutilidade, que a gente já falou também, baixa autoestima, isolamento social, desesperança e falta de perspectiva. Então, existem diversas formas de tratamentos eficazes para depressão, como a terapia, medicação, mudança do estilo de vida, de comportamento. Então, você tem potencial para superar a sua depressão e construir uma vida plena e feliz. Afinal de contas, nós criamos as nossas doenças, então a gente pode descriar esses problemas todos. Então,
É importante e necessário você investir em processos terapêuticos que vão contribuir para você deixar para trás esse condicionamento de crenças, falas e pensamentos. Qualquer processo terapêutico já vai ser um caminho melhor do que você não fazer nada. Então pense nisso e começa hoje a vislumbrar como que você vai agir na sua vida se esses sinais e sintomas, você já tem os sinais e sintomas e já está inclusive te trazendo para esses desafios. Como seria viver, né? Existe aí a falácia de como que seria viver sem as emoções negativas da depressão. Porque a pessoa às vezes vive tanto tempo na depressão que ela nem sabe como que, ela não consegue nem vislumbrar como que seria respirar fundo e falar assim, não tenho depressão, né? Ela não consegue. Como que seria viver sem a depressão? Primeiro que a pessoa ia ter uma alegria genuína e contentamento, sentir a alegria, né? Brotando do peito, pelas pequenas coisas da vida, encontrando um contentamento profundo em cada momento, dos mais simples, tomando uma xícara de café, assistindo o pôr do sol. Então você vai ter uma motivação, uma energia vibrante, vai conseguir realizações, perseguir seus objetivos e sentir motivada a cada novo dia. Vai ter também uma autoestima elevada e confiança, né? Vai acreditar no seu potencial, amar a si mesmo e se sentir confiante para enfrentar os desafios da vida que todos nós temos, quem tem depressão ou quem não tem depressão, né? Então a questão é, eu tenho depressão? O que eu faço com a depressão que eu tenho? Eu posso continuar cuidando e alimentando dela, no sentido de alimentar, de fazer com que ela permaneça ali viva dentro de mim e nas minhas relações, especialmente na minha relação comigo mesmo. Como eu posso transcender isso e falar assim, olha, chega disso, eu quero mudar de vida, né? Uma outra coisa que vai ser muito legal se a pessoa se libertar da depressão, ela vai começar a ter relacionamentos saudáveis, né? Genuínos, gratificantes com os amigos, familiares, parceiros, baseado no amor, no respeito, vai melhorar a qualidade do sono, né? Vai desfrutar de sonos mais tranquilo, reparador, vai ter uma conexão com o seu propósito de vida, encontrar e sentir realizada em tudo que você fizer, das coisas mais simples às mais complexas, vai sentir gratidão pela vida e por tudo que você tem na sua vida hoje, vai começar a ter gratidão pelas pequenas coisas, né? E vai ter muito mais, obviamente, resiliência para enfrentar aí os obstáculos da vida com mais força. E tem uma coisa muito legal que você vai sentir também se você se libertar da depressão. Você vai sentir paz interior e serenidade, mesmo diante de tanta agitação, mesmo diante de tantos problemas. Certo? Então, quais outras práticas ou conduta para superar a depressão, né? Então, a depressão como uma sombra que paira sobre a alma, como a gente falou, como eu já disse, né? E ela pode ser combatida com a união de diferentes ferramentas e práticas terapêuticas. Segundo os terapeutas integrativos, e eu sou essa, né? Que também, eu indico bastante a sessão de alívio e leveza, porque durante a sessão a gente faz diversas condutas para ser integrado à vida. Você vai começar a se abrir para caminhos para cura de bem-estar. Então, você vai aprender práticas, você não vai fazer só uma sessão de alívio e leveza, você vai aprender práticas para você levar para a sua vida depois que você parar as sessões, né? Então, a sessão de alívio e leveza para depressão, ela é conduzida por mim, então ela é um excelente ponto de partida para quem busca se libertar das amarras da depressão. Então a sessão de alívio e leveza ela vai reprogramar sua mente, substituindo crenças limitantes por pensamentos positivos e empoderadores, através de técnicas como a respiração, afirmações positivas, EFT, acupuntura sem agulha, visualizações e reprogramação mental, limpeza também inclusive do DNA. Então a jornada para a plenitude, ela exige um compromisso contínuo com o seu autoconhecimento, né, e transformação interior, né, de integração. Então, a sessão de alívio e leveza é uma proposta de primeira escolha, na minha percepção, por conduzir nela, porque eu vou conduzindo para você desconectar dessas crenças, dos condicionamentos, né, que levam você a viver em constante estado de depressão, independente do seu motivo, né? Então, integro a sessão a livre leveza com a pessoa com a depressão. Ela tem disponibilidade de tratamento com a terapia floral também. Quando a pessoa chega, eu também disponibilizo aí a possibilidade, ofereço, né, para a pessoa, diante das coisas que ela me traz, um tratamento floral também, que vão fazer você se sentir bem. E gradativamente você vai ir curando as suas tristezas, os apegos do passado, causa de tanta depressão, né, presente. Então, a terapia floral utiliza essências florais para auxiliar no equilíbrio emocional e energético, promovendo aí bem-estar e combatendo seus problemas de maneira integrativa, curando cada ponto de dor emocional.
Dê sempre preferência para abordagens holísticas, tá? Quando você for começar. Ou seja, o processo terapêutico vai enxergar você por inteira, né? Quando você vai no psiquiatra, ele só vê o seu problema de dificuldade mental que está acontecendo, né? Mas ele não vai enxergar você por inteira, né? Como que tá a tua vida? E não vai te propor situações para você mudar seus comportamentos, né? Pelo menos os que eu conheci até hoje, tá? De repente, existem aí psiquiatras que estão fazendo abordagens diferentes, tá? Como farmacêutica no balcão de farmácia que eu atendi até alguns anos atrás, era assim que funcionava. Então, geralmente é interessante combinar diversas práticas, né, terapêuticas para você te ajudar. De repente, arte terapia, musicoterapia, porque o tratamento da depressão ele precisa ser de multifacetado, né? Então, ele precisa ser várias coisinhas que você vai fazendo no seu dia a dia para melhorar. Então, a meditação vai te ajudar porque vai te reduzir o estresse, os pensamentos negativos, você vai ter clareza mental. Yoga ou atividade física regular vai liberar endorfina, né, um hormônio que promove bem-estar e felicidade, combatendo aí os sintomas da depressão e aumentando a tua disposição. Alimentação nutritiva, saudável, uma dieta rica em frutas, legumes e menos de embutidos, vai te ajudar porque você vai conseguir produzir melhores hormônios, né? Contribuindo para a melhora do seu humor. Banana, por exemplo, é uma excelente indicação aí que eu usei bastante, eu integrei no meu dia a dia e facilitou bastante, sabe? Dormir também de 7 a 8 horas por dia é fundamental para a sua saúde mental, física, regular seu humor, né, sua capacidade de concentração. Passar tempo ao ar livre, em contato com a natureza, reduz também o estresse, vai te elevar os ânimos. Cultivar relacionamentos positivos com seus amigos e pessoas queridas vai te ajudar muito no seu processo também. Praticar hobbies e atividades que trazem alegria. E ao fazer essa sessão de alívio e leveza, né, que pode ser online ao vivo, você vai ter acesso aí acesso sobre você mesmo, né? O que você daria conta de fazer e começar a cuidar de você. Então você pode adquirir somente a sessão com o tema desconectar aí da depressão, né? Ou você pode fazer uma assinatura e também receber diversas outras sessões, né, que vão fazer te ajudar nas limpezas de autossabotagem, obesidade, tristeza, raiva, compulsões, críticas, autocríticas, inseguranças, enfim. Acredite em seu potencial. Você tem força e capacidade para libertar da depressão e construir uma vida plena e feliz. Então, mergulhe na sua história e explore as raízes da depressão, vai fazer toda a diferença nisso, tá? E juntas a gente pode contribuir aí para que tudo seja mais leve, esse processo do desmamar da depressão, né? Fazer com que ela. Ok, muito obrigada por você ter vindo até mim, que eu costumo dizer que a doença é o caminho para a cura, né? Inclusive é o tema de um livro. Mas é porque ela vai nos permitir a nos autoconhecer. Então, se a gente olha para uma doença ou para um problema como uma oportunidade, não como com vitimismo, você vai ver que seu jogo muda. Mas afinal, como que funciona aí a sessão de alívio e leveza? A gente primeiro, né, como se funciona? Você vai entrar, agendar, a gente vai agendar. Aí começou a sessão. A gente faz um centramento, você segue as instruções que eu vou te dando, simples e intuitiva, né? Eu vou te guiando nesse processo de cura, com movimentos e ações guiadas, e através de toques leves em pontos específicos no seu corpo, a gente vai liberando bloqueios e promovendo um fluxo de energia. Então, comandos de limpeza, frases poderosas aí vão te auxiliar a eliminar crenças negativas, traumas de memórias que causam sofrimento. E após a sessão, você vai sentir um alívio profundo, né? Vai se sentir leve por libertar-se de crenças limitantes que te trazem a depressão, vai se sentir muito mais corajosa, vai se sentir empoderada, né? Conectar-se com a sua verdadeira essência e encontrar paz interior. Então, tudo isso é possível durante esse processo de sessão de alívio e leveza. E você vai ter benefícios de redução do estresse, melhora da qualidade do sono, aumento da sua autoestima, da sua autoconfiança, melhora dos seus relacionamentos, maior clareza mental e foco, desenvolvimento da intuição. Então, a sessão de alívio e leveza é um presente que você pode dar para você. É fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer, independente da idade, até uma criança de 10 anos, aqui em casa a gente faz, de 7 anos também. Repetição ilimitada, né? Você recebe o vídeo áudio da sessão, caso você queira adquirir só o vídeo, ou se você quiser agendar também, depois você tem a possibilidade de replicar ela
também, e vai ter um acompanhamento personalizado comigo. Então, dê o primeiro passo para você cuidar de você. Então, essa sessão de alívio e leveza, ela vai gradativamente limpando as memórias de dores vividas, as amarguras do peito, né, que vai fechando os olhos, que vai impedindo você de enxergar além dos olhos e as belezas que é em tudo. Então, depois de assistir essa aula, você tem aqui agora 2 opções. Você pode não fazer nada e continuar sua vida do mesmo jeito, tendo os resultados que você está tendo, ou solicitar aí a sessão de alívio e leveza de depressão e mudar esse condicionamento. Então, para isso, é só me enviar um WhatsApp para a gente agendar aí o melhor horário para você e eu cuidarmos de você. A sessão de alívio e leveza, ela pode ser utilizada sozinha como processo terapêutico ou também em conjunto com outros métodos de cura que você já esteja utilizando, tá? Ela não vai interferir nesse processo. Então, não deixe o medo ou a insegurança impedir você de buscar mais curas, porque você merece viver uma vida livre de sofrimentos e plena de felicidade. A gente precisa apenas aí limpar e você se autorizar a ser feliz. Então, para iniciar a prática de alívio e leveza, você precisa entender parte da prática. Então, a gente vai integrar as frases e comandos de curas, e nesses pontos, e alguns pontos de bloqueio, a gente vai dar pequenas batidinhas em uns pontos dos membros superiores. E aí são eles os pontos, ó, aqui, nesse ponto aqui da mão, ó, fechou a mão, aqui, no alto da cabeça, entre as sobrancelhas, altura dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo e debaixo das axilas. Vamos lá? De novo? Então, no ponto da mão, né? No ponto da mão, nesse ponto aqui, a mão tá aberta, fechei a mão nesse ponto aqui, ó, um pouquinho para baixo aqui, no alto da cabeça, entre as sobrancelhas, a altura dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo e abaixo das axilas, certo? Então, para ter acesso à sessão de alívio e leveza, é muito simples, é só você abaixo desse vídeo aqui enviar uma mensagem para mim, tem um link ali do meu WhatsApp, você já vai cair direto no meu WhatsApp e juntas a gente vai avaliar se para você a sessão seria melhor online gravada, online ao vivo, né, para a gente já fazer toda uma temática aí de estar ajudando, de fazer uma estratégia de cuidar de você. Então não fique tanto tempo sentindo tantos sentimentos ruins. Você pode sentir bem-estar e você que vai ter que tomar essa decisão, né? Não tem como ninguém tomar essa decisão por você. Se dê uma chance de sentir bem, sentir feliz, né? Então, clica no link abaixo, venha falar comigo e aguardo você na sessão de alívio e leveza para depressão. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.